Olá, Imperatriz, olá, região Tocantina, mais uma vez nós estamos chegando, pedindo permissão ao nosso Criador Maior, ao nosso bom Deus, pedindo permissão a cada um de vocês para entrar no seu lar. Nós estamos chegando com o programa Saúde na TV, como sempre no oferecimento da Empório Bem Natural, esta loja que está localizada ali na Leôncio Pires Dourado, em frente ao quartel da Polícia Militar, com o kit Restaura Casamento, né? Já pensou? Este aqui, meu amigo Genuíno, que já está levando mais de um, né, Genuíno? O negócio aí vai melhorar, né? Com o kit Restaura Casamento, nós temos também óleo de abacate, tem o Isolador Plus, que é o alívio imediato das dores. Tem também o Nato Bronco e outros produtos na Empório Bem Natural. Vamos iniciar o programa de hoje mais uma vez. Eu convidei, ele se comprometeu ao vivo aqui no ar com os meus telespectadores e ele está de volta aqui no nosso programa. Eu estou recebendo mais uma vez o secretário municipal de saúde de Imperatriz, meu amigo Flamarion Amaral, esse que é um batalhador e agora está à frente dessa pasta tão importante que é na área da saúde. E eu vou dar uma apertada no meu amigo, no meu irmão hoje, querendo saber dele como é que está a área da saúde aqui em Imperatriz. Flamarion, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, aqui o programa Saúde na TV. Bom dia, Imperatriz, bom dia, região, mais uma vez aqui com vocês, obrigado por nos receberem e é sempre um prazer estar aqui com vocês e prestando conta do meu trabalho, que é uma obrigação minha, trabalhar em prol de vocês. E a gente começa a nossa entrevista com o nosso secretário. Eu quero saber como é que está a situação atual do Socorrão e também do Socorrinho aqui na cidade de Imperatriz. É um prazer receber essa pergunta e um prazer maior ainda responder. Todo aquele sofrimento que nós tínhamos ali no Socorrão, igual eu como vereador na gestão passada, praticamente morava dentro do Socorrão, dando apoio para os meus colegas de uma equipe multiprofissional que tem ali no Socorrão e no Socorrinho, muitas vezes entrando com o promotor, muitas vezes entrando com a juíza, porque isso é um papel meu, sou um fiscal, eu tento buscar a solução, tentava buscar a solução, não tinha, e muitas vezes eu tinha que me apegar mesmo ao Ministério Público, que eu agradeço muito. Ainda hoje eu como secretário, como irmão do prefeito, não deixamos também de trabalhar em parceria com o Ministério Público e nem com o Poder Judiciário. Voltando ao Socorrão e Socorrinho. Socorrão e Socorrinho antigamente parecia mais um hotel com muito pouco a oferecer do que um hospital. Por que um hotel? Porque você sabia o dia que ia entrar lá e passava muitos e muitos tempos ali naqueles leitos, naqueles colchão ruins, sem saber se ia operar, e era um pesadelo. Eu cheguei a ouvir dentro do Socorrão na gestão passada de pacientes com os parentes fazer rebelião. Rebelião eu já ouvi falar, e o senhor e a senhora já ouviram falar que tem em presídio. E lá no Socorrão, na gestão passada, ia ter sim. Eu contornei com muita maestria, participei isso ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, pedindo à população que não fizesse aquilo. E por que que era essa confusão toda? Porque não tinha material para operar, não tinha remédio, não tinha alimentação, tinha uma equipe maravilhosa querendo trabalhar. E hoje é tudo o contrário. Hoje, se nós tínhamos lá os nossos cirurgiões pediátricos, que é o maior gargalo do Hospital Socorrão, tanta gente acidentada de toda a região, nós contratamos mais médicos para operar, nunca faltou material para se operar, melhoramos a alimentação, melhoramos a estrutura das enfermarias, colchão, cama, enfim. É um prédio que não é nosso, mas é o nosso povo que está lá, tanto de Imperatriz como de toda a região. E a gente sabe que o Socorrão e o Socorrinho é que recebe todas as cidades. Se nesse instante tiver um acidente aqui em Imperatriz, você não vai ver uma ambulância sair daqui para uma cidade vizinha, não. São as cidades vizinhas que vêm para cá e nós somos um coração de mãe sempre a receber e receber bem. Quando o senhor fala cidade vizinha, e aqui nós temos um estado vizinho, por incrível que pareça, também esse estado vizinho, hora por outra, é atendido, e quando chega, infelizmente, não se diz que não recebe. Né? Hoje, lamentável, 30% é uma média que tanto o Socorrão como os outros hospitais públicos de Imperatriz têm de pessoas que não é do estado do Maranhão. Grande maioria do Tocantins, outros do Pará. Eu quero que o governo do estado do Tocantins olhe isso com carinho. A sua população não pode pagar por uma falha sua. Vocês têm que fortalecer a estrutura de saúde de vocês aqui no Bico do Papagaio, porque a Imperatriz tem atendido o povo do estado do Tocantins e a conta é muito grande. A saúde é muito cara e a população não pode ser penalizada por isso.
Secretário, o senhor falava sobre os medicamentos, né? Hoje a gente não vê. Anteriormente, o que se ouvia era essa falta de medicamentos, né? E há uma satisfação muito grande em relação, não só a medicamentos, como também a alimentação para aqueles profissionais que ali trabalham. Sim, as nossas farmácias, em modo geral da nossa gestão, nunca faltou medicamento. Médicos operam com segurança. Eu garanto a você que está nos assistindo, o nosso bloco cirúrgico do Socorrão, nunca na vida de Imperatriz que teve um bloco cirúrgico tão preparado para os cirurgiões operar. Primeiro que quem opera é Deus. Aqueles médicos que estão ali junto com os enfermeiros, meus colegas, toda a equipe, eles são auxiliares. Agora, a gente precisa dar uma estrutura de equipamento, de luz, de carro anestésico, para que você imagina só um cirurgião, um neurocirurgião, que ele abre um cérebro. Como que ele vai abrir um cérebro se ele não tem uma segurança para fazer isso com o paciente? Então, nós preparamos o nosso Socorrão, o nosso bloco cirúrgico, para, se Deus o livre, meu pai precisar, meu filho, minha mãe, eu, pode entrar, que o nosso hospital está preparado para operar com segurança para o paciente e para o profissional. Um médico amigo meu, o dia desse nós conversando, ele me disse, Osano, uma das melhores UTIs, né? UTIs, falando a nível de país, hoje nós temos Imperatriz no Socorrão. O médico, né, falando isso para mim. Eu falei, verdade, ele falou, estou lhe falando com conhecimento de causa. Quando assumimos a nossa gestão, nós tínhamos muitos leitos desativados, tanto no Socorrão como no Socorrim. Nós tínhamos muita gambiarra dentro das UTIs e os profissionais não tinham culpa. Quem tinha culpa era a gestão. Agora, há poucos dias, teve uma visita de surpresa do promotor com o CRM e outros órgãos. Veja a diferença, todos os leitos nossos hoje estão funcionando com tecnologia avançada, estrutura nova, os profissionais impulsionados, empolgados em trabalhar. A nossa responsabilidade com a vida é muito grande. Só para você ter ideia, lá dentro do Socorrim, nós temos paciente que é morador da UTI, sem previsão de tempo. A gente pede a Deus todo dia que diga, meu filho, tu vai para casa agora, mas ele aniversaria todo ano lá dentro, e nós nunca deixamos faltar condições para os profissionais cuidar do nosso povo nas nossas UTIs. Já ia fazer esse questionamento para o senhor. Fale como é que está hoje as nossas UTIs. 100% funcionando, todas elas, tanto do Socorrim como do Socorrão. Estamos buscando conveniar, ampliar a nossa estrutura de UTI para a rede privada também, porque hoje, se nós colocarmos aqui 100 leitos de UTI, você pode ter certeza que vai lotar. Se colocarmos 200, vai lotar. E, graças a Deus, os nossos profissionais são muito bons, medicação boa, comprometimento, seriedade, e isso tem sim a gente realizado aí muito sucesso em retornarmos pessoas para suas residências com muita alegria. Central de Ambulância de Imperatriz, o SAMU. Me fale um pouco sobre esse trabalho. Maravilha, SAMU. Ainda até dezembro de 2024, Imperatriz tinha uma ambulância apenas rodando precariamente. Hoje, todas as ambulâncias do SAMU estão funcionando. Ainda conseguimos mandar a ambulância para a Estrada do Arroz, igual tem lá na Coquelândia, e igual estou tentando, buscando esforço, estou quase chegando com uma ambulância também para atender a zona rural, sentido Lagoa Verde, 1700 e Vila Conceição. Nós queremos descentralizar uma ambulância para lá, que o socorro é mais rápido. Alguma novidade aqui que o senhor pode falar para a gente sobre a gestão atual, que na gestão anterior não se viu? Muito bem. Vou dar aqui exemplo muito prático. Você conhece alguém que tem pé diabético? Aquela ferida para quem é um diabético. Que eu conheço um vizinho aqui no Bacuri que ele, há uns anos aí, dessa gestão anterior, deu um ferimento, não tinha como fazer o tratamento da hiperbárica. Então, bora amputar. Nossa. Amputou, depois amputou a outra. Hoje é um homem ainda novo, sentado numa cadeira de roda para nunca mais andar.
Nós, tendo esse conhecimento e a sensibilidade humana, sentindo a dor das pessoas, imagino eu, meu pai, seu Francisco Leite do Amaral, ele é diabético, graças a Deus, os pezinhos dele não estão feridos. Então, o que nós achamos que é humano? Isso é humanização. Nós estamos praticamente finalizando um convênio com a clínica que tem aqui em Imperatriz, que é de hiperbárica. Ela, nessas situações de feridas, não só de um pé diabético, mas às vezes pessoas que foram queimadas, pessoas que estão acamadas por muito tempo, fica com escárias, aquela ferida nas costas. Nós estamos conveniando para que o município arque com o tratamento de pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma sessão, que ela é cara. Porém, através de um município, de um convênio com o município, como a nossa demanda é grande, nós estamos conseguindo por um preço que o município pode sim ajudar famílias carentes. Isso é novo, Imperatriz, é da nossa gestão e é comprometimento com a vida. Já há um prazo já para esse trabalho começar a ser desenvolvido? Já, eu dou aí o muito que a gente deva começar já está credenciado, 30 dias. Oh, que bênção então para a nossa cidade também, né? Mais um benefício. Me fale aí, nós estamos no Janeiro Amarelo, aliás, Janeiro Branco, né? E o secretário, né, o seu trabalho tem sido árduo nesse sentido. Me fale um pouco então sobre como está essa situação hoje. Janeiro Branco. Janeiro Branco é como se a gente pega aqui uma folha de papel A4, branquinha, zerada, e fazer um reinício da nossa vida, uma reflexão, aonde trata-se, estou falando de saúde mental. Temos uma equipe maravilhosa, os parabenizo pelo trabalho que eles têm desenvolvido em Imperatriz, voltada à saúde mental. E, Flamarion, uma novidade. Existe uma casa que chama-se residência terapêutica. É uma residência, é uma casa, é uma família que mora ali. Quem são os moradores que são clientes nossos da saúde? São aqueles moradores que outrora eles iam para hospícios. Eles pareciam que estavam lá num presídio. Não. Nós recebemos a nossa gestão com uma residência terapêutica, onde é uma casa que é impossivelmente, é desumanamente, você não ter como colocar pessoas que estão com problemas mentais ali dentro daquele espaço. Um espaço apertado, um ambiente de muito calor. Num lugar não existe aquilo, é desumano. Nós temos sentimento, nós temos coração. Eu sou pai, eu sou filho, eu sinto dor. Eu me imagino se eu tivesse ali, pois agora ainda no Janeiro Branco, aquelas pessoas que passaram todo aquele sofrimento, eles estão aqui em Imperatriz, num lugar que eu já andei lá hoje. Depois que eles mudaram, eu fui lá hoje de manhã. Cheguei lá, fiquei lá observando eles brincando debaixo de sombra, eles num lugar ventilado, dormindo num lugarzinho com central de ar tudo novinho, um piso limpinho, banheiro bom, comida boa. Isso é tratar as pessoas com humanização. Então isso é uma novidade, Imperatriz não tinha isso e agora a nossa gestão tem. Parabéns então por esse trabalho desenvolvido, e é isso, muitos trabalhos sendo desenvolvidos, e aí quando não se leva ao público, quando não se leva aqui na televisão, as pessoas não sabem, um trabalho excelente, mas que não têm o conhecimento. Eu ouvi, secretário, dias atrás, aí uma entrevista sua, onde você estava falando da ampliação, a cobertura pelos agentes de saúde aqui da nossa cidade. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, como é que está essa situação, qual o trabalho desses agentes. Certo. De repente, eu me deparo muito na rua e as pessoas dizem assim: secretário, por que aqui no meu bairro não tem agente de saúde? Lá no bairro tal tem. Quem é o agente de saúde, para começar? O agente comunitário de saúde, ele é uma pessoa, é um profissional da credibilidade do município, uma pessoa que a gente confia em pedir para você abrir a sua porta e receber o nosso agente comunitário de saúde, porque ele tem informações, ele tem práticas de saúde, ele tem conhecimento de saúde, ele tem um olhar que pode lhe ajudar em relação à saúde, na prevenção, para você não adoecer, para evitar que você, às vezes por uma orientação, você ter que bater lá no Socorrão, no Socorril, na nossa UPA aqui do São José, que foi outra
reconstrução nossa. Pode ir lá que é lotado, porque nós trabalhamos. Então, os agentes comunitários de saúde, ele é um anjo que quer entrar na sua residência, que eu sei que você permite, para ajudar. Agora, o que acontece, por que tinha áreas descobertas? Porque faltava dimensionar eles para o tanto que a cidade cresceu. Vou dar aqui um exemplo, bairros novos. Bora agora se dirigir ali para o nosso grande, gigante Canto da Serra, que justamente é um bairro que o prefeito teve que receber aquele bairro ali, porque nós sabíamos que tinha famílias que queriam estar debaixo de um teto, mas nós sabíamos de tanta coisa mal feita que a empresa fez, que inclusive tem garantia de 5 anos, começando pelo asfalto que tem lá, que nós já estamos responsabilizando a empresa, mas voltando aos agentes comunitários de saúde. Ali é um grande bairro que chegou, ali é uma cidade de grande. E nós estamos colocando lá os nossos agentes comunitários de saúde e nós temos hoje ativos, prontos, hábitos a trabalhar, 577 agentes comunitários de saúde, que cada agente comunitário de saúde, o Ministério da Saúde preconiza, ele afirma que cada agente comunitário de saúde ele pode cuidar de até 700 pessoas. Se nós formos multiplicar 700 pessoas por 577, nós temos uma cidade de 403 mil habitantes. Então, os nossos agentes comunitários de saúde, eles cobrem toda a cidade de Imperatriz. A gestão anterior falava oficialmente que apenas 4% da cidade não era coberta. Nós tivemos a responsabilidade de levantarmos dados com estatísticas confiáveis e entendemos que faltava 20%. E eu peço a compreensão de vocês que até junho a cidade estará 100% coberta com este anjo que quer ajudar a sua família. Olha, mais uma vez, eu quero agradecer sua vinda aqui no programa, parabenizar por esse trabalho feito à frente aí desta pasta, deixar os microfones para as suas considerações finais. Mais uma vez, eu quero que quando esse programa for implantado, o senhor nos avise para nós estar mostrando e quando for formulado o convite, que o senhor esteja para dar esclarecimento aos nossos telespectadores. Quero agradecer a todos que nos assistem, ao senhor também, meu amigo Osando, pessoa que eu admiro muito. Agradeço a oportunidade de trazer a informação real para vocês. Eu sou um empregado do povo, eu sou um cidadão imperatrizense, uma pessoa que tem compromisso em cuidar da saúde. Eu estou à frente da Secretaria de Saúde da segunda maior cidade do estado, que ela também torna-se uma Secretaria de Saúde de toda essa região tocantina. Então, eu preparo uma saúde hoje Imperatriz, principalmente o nosso socorrão, o nosso socorrim e as nossas ambulâncias para receber o povo de Imperatriz e o povo da região. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Pois bem, mais uma vez nós estamos finalizando a nossa entrevista aqui com o nosso secretário municipal de saúde de Imperatriz, Flamarion Amaral. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência eu volto trazendo mais um assunto para vocês. Se você sente qualquer tipo de dor ou quer perder peso com mais saúde, o seu lugar é no Empório Bem Natural. Aqui você encontra produtos naturais, suplementos, chás e atendimento com psicóloga, cuidando da sua saúde de forma completa, corpo e mente. Venha conhecer o Empório Bem Natural. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, em frente ao quartel da Polícia Militar. Fone 99984824289. Instagram, @Empório Bem Natural ITZ. Empório Bem Natural, saúde e energia para sua vida. Se você é lojista ou deseja revender peças de qualidade com preços acessíveis, o Atacadão JN é o lugar certo para você. Aqui você encontra uma diversidade de peças no masculino e no feminino, desde roupas, acessórios, cosméticos e muito mais para melhor lhe atender. Aqui na loja temos reposições semanais de produtos e o melhor, fazemos envio para todo o Brasil. Basta escolher um de nossos vendedores e separar suas peças conosco. Nosso atacado é a partir de 12 peças do P ao GG. Se você deseja revender peças de qualidade com preço acessível, o Atacadão JN com certeza é o lugar certo para você. Não perca tempo e comece hoje mesmo o seu negócio.
Ultra velocidade, conexão com qualidade é na Júpiter Internet. Conexão estável e veloz, inclui instalação e Wi-Fi 6. O melhor suporte técnico sempre pronto para te ajudar. Oferta irresistível. Aproveite. 700 mega por apenas R$ 9,90 na primeira mensalidade e o vencimento para 30 dias após a instalação. Assim já ligue para 0800 523 3838. Conheça também nossos combos de internet com serviços de streaming. Júpiter Internet, conectando pessoas desde 1997. Ilumisol Energia Solar, em Imperatriz e São Luís e em breve em Balsas. Mais de 53 mil projetos realizados e economia de até 85% na sua conta de luz. Orçamento sem compromisso. WhatsApp 99 991 78 1953. Ilumisol Energia Solar. Volta às aulas com economia e variedade é no Atacadão JP. Confira. Giz de cera a partir de R$ 4,99. Lápis de cor a partir de R$ 3,99. Mochilas incríveis a partir de R$ 40,99. Tinta guache a partir de R$ 5,99. Só no Atacadão JP você encontra aquela mochila que seu filho ama. Rebeca Bombom, Homem-Aranha e muito mais. Atacadão JP, sempre com um mundo de utilidades para você. Você sabia que os parasitas, os famosos vermes, podem afetar a sua energia e causar inúmeras doenças? Chegou o extrato de desparasitação em gotas, forma prática e natural. Venha adquirir o seu no Empório Bem Natural, localizado na rua Leôncio Pires Dourado, número 1338, em frente ao quartel da Polícia Militar, no bairro Bacuri. Pois bem, estamos de volta após o intervalo comercial e, mais uma vez, eu quero falar para vocês da Empório Bem Natural, esta empresa que está fazendo a diferença na cidade de Imperatriz, com produtos naturais, são produtos que salvam vida. E hoje o nosso programa está recheado, só especialistas, são profissionais da área de saúde, e eu estou tendo o prazer de receber hoje aqui no programa o Dr. William Lopes, otorrinolaringologista, esse profissional que é mais fácil nós chamarmos de otorrino. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui no programa. Bom dia, Osano. Bom dia, telespectadores. Realmente não é um nome fácil, a gente sempre resume como otorrino, tá tudo certo. Tudo certo. Doutor, para começar então, me diga o que esse profissional faz em si, o otorrino. Então, essa palavra é a junção justamente dos órgãos, né? Então, oto é ouvido, rino, nariz, laringo é a parte de garganta, né? Então, o otorrino é o que cuida justamente dessas doenças, de ouvido, nariz e garganta. E garganta também tem as coisas da boca, muitas vezes a gente faz biópsia de lesões da boca, da voz, da garganta como um todo, né? E até mesmo de tontura, que também faz parte do otorrino, que muita gente pensa que é coisa de neurologista, mas muitas vezes é o otorrino o primeiro profissional a investigar. Certinho. Quais são as queixas mais comuns que levam aí os pacientes a procurar o otorrino? Como eu falei, em cada órgão tem essas queixas mais comuns, né? Certo. Então, de ouvido, normalmente, o que incomoda mais as pessoas é a dor de ouvido, né? Que geralmente as pessoas vão até na farmácia, pingam uma gotinha para tentar resolver ali aquele problema, muitas vezes nas cegas, né? E aí, se der errado, acaba procurando o otorrino, né? Se der certo, é a vida que segue, né? Mas não deve fazer esse procedimento. Não, porque você não sabe o que está acontecendo e muitas vezes nem toda dor de ouvido se resolve com gota. Às vezes é remédio de tomar mesmo, às vezes nem é no ouvido o problema. Pronto, é isso que eu ia fazer esse questionamento, que ele está imaginando que seja no ouvido, mas o problema de repente não é no ouvido. Exatamente. Então, a orientação boa é procurar um especialista, sempre profissional. Exatamente. Em quais situações são mais comuns a dor de garganta ou de nariz entupido? Quando isso ocorre, merece uma atenção mais especial? Acho que a dor de garganta é um sintoma assim, comum em todas as idades, vamos dizer assim, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas o adulto normal ele pode gripar até 6 vezes por ano. E uma criança pode gripar até 12 vezes por ano e isso é considerado normal. Então, você imagina, cada pessoa passando por várias vezes esse processo durante o ano, o quão frequente é essas queixas, né, pra gente. Então, eu acho que disparadamente, né, a dor de garganta mais comum é dessas gripes mesmo, que daqui a pouco a gente pode conversar um pouco mais da diferença de gripe e resfriado. Né? A perda auditiva, doutor, é mais comum
do que as pessoas imaginam? E qual é a idade que pode aparecer essa situação? É muito interessante essa pergunta, porque a gente vê perda auditiva como uma coisa só de idoso, né? Só de quem está na idade mais avançada. Mas a perda auditiva, ela é uma coisa que perpassa todas as idades, né? Uma criança pode nascer surda, né? E aí, se não desenvolver um tratamento ali, não vai desenvolver a fala, né? E fica surdo-mudo. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos já a solução para isso, né? De reverter essa surdez, não deixar mais as crianças serem mudos, né? Quando são identificadas, exatamente, com cirurgias e tudo mais que a tecnologia proporciona. Uma própria gripe, né? Pode afetar uma criança ou um adulto e deixar ali você surdo uns dias. Eu acho que é muito comum isso, né? Alguém já passa, normalmente é passageiro. E várias outras doenças de adulto, até mesmo exposição a barulhos fortes, pode dar ali uma surdez momentânea, ou doenças familiares. E na fase de idoso é o que ninguém vai escapar, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que ninguém quer ficar surdo, mas também ninguém quer deixar de envelhecer, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Predisposição ou não, exposição ou não ao som, mas praticamente todo mundo acima de 60 anos vai ter algum tipo de perda de audição que vai aumentando com o decorrer dos anos, né? Com 80, 90 anos vai estar cada vez mais pronunciado. Tem alguns pacientes que às vezes chegam a 90 anos até com audição muito boa que eu digo assim, né? Mais esperada do que consegue mais esperado do que a gente costuma ver, mas é muito variável, mas praticamente todo mundo vai passar por isso e graças a Deus hoje em dia tem os aparelhos, né? Que ajudam nesse processo. Alguns pacientes são bem preconceituosos, alguns não, né? A maioria dos pacientes são preconceituosos com essa ideia e eu costumo dizer para eles o seguinte: olha, ainda bem que existe aparelho. Já pensou se não existisse essa solução, né? Então, a gente é acostumado a reclamar de muita coisa e a gente tem que agradecer, né? Por mais que a gente não se adapte no começo, mas depois sempre dá certo. Perfeito. O uso de fones de ouvido, doutor, pode prejudicar a audição e como utilizá-lo de forma segura, de forma correta? O uso de fone de ouvido tem duas observações importantes a ser feito. A questão do volume, né? Hoje em dia é muito comum a pessoa passar o dia inteiro com fone de ouvido escutando música, né? E essa questão do volume tem que ser um cuidado, porque pode ser uma exposição muito pesada para o ouvido e o ouvido pode começar a perder a audição por conta desse cansaço da audição, vamos dizer assim, né? Então, o ideal é você dar umas paradas de vez em quando, evitar aumentar o volume, porque a nossa audição ela é programada. Quando a gente está muito tempo escutando uma coisa de volume alto, a nossa audição começa a diminuir automaticamente. O que a gente faz? Aumenta o volume, não é o correto. Essa é a hora de parar. Para, descansa a audição e depois volta e vai estar no mesmo volume que a audição recupera. Então tem que evitar bastante essa questão de aumentar o volume. E uma dica que a gente dá é porque os fones, eles empurram a cera, né? Aqueles fones de inserir, eles costumam empurrar a cera e isso causa muito problema de entupição e problema de audição por conta da cera. E o correto seria usar mais aqueles headphone ou fone que não tenha, né, a inserção. Seria o mais recomendado para evitar problemas com fone. O senhor falou duas coisas, tem duas perguntas para fazer para o senhor em relação à cera do ouvido. As pessoas, por falta, acredito eu, de esclarecimento, de conhecimento, a gente pega o cotonete e enfia, né? Isso é correto ou é super incorreto? É super incorreto, né? Na verdade, se você for reparar, a caixa de cotonete tem escrito não usar no ouvido, né? E a gente nem sequer ler. Está escrito, por tão cultural que é. Exatamente. Brasil, eu não sei então, nem é uma cultura mesmo, entendeu? Cultura. Todo mundo tem no banheiro. Eu costumo até dizer para meus pacientes que é melhor nem ter em casa, porque se você olhar para ele, você vai usar. Né? É quase uma tentação, né? Então, o problema do cotonete é que você empurra a cera para o local onde ela não é mais eliminada só. Acredita, a nossa cera ela é eliminada sozinha, né? E muitas vezes as pessoas acham que isso é uma sujeira, né? Mas não, é uma proteção do nosso corpo, exatamente. Costumo dizer que Deus faz tudo perfeito e não ia fazer isso à toa, né? Então, a cera ela é eliminada só e a gente limpa ali por fora com a toalha do banho. Quando você usa o cotonete, você empurra para uma região que não elimina mais só e aí ela só acumula até tampar mesmo. Então, não se recomenda de fato o cotonete. A gente usa sempre coisas grosseiras, uma toalha, uma fraldinha, no caso de criança, né? Já um colega, uma vez que estudando nessa área, contou para mim que o cotonete realmente, você fez a pergunta, que era errado. Mas que eu poderia usar a presilha que a mulher coloca no cabelo.
também, isso é correto ou não? Nada, deixem o ouvido em paz. Né? Esse é que é o procedimento. Esse é o procedimento. Deixa o ouvido em paz, porque a presilha ela é um risco. O ouvido, lá na parte de dentro, né, do canal, ele é praticamente pele e osso. Então, qualquer pancadinha assim demais, além da dor insuportável, pode provocar sangramento, pode provocar inflamação e dor de ouvido, vou te dizer, não deixa nem a pessoa dormir. Né? Aquele zumbido no ouvido é um sintoma frequente que as pessoas têm, aquele zumbido, tá? O que pode causar esse problema, esse zumbido no ouvido? O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma, como você bem falou. E a chatice do zumbido é porque ele pode ser várias doenças. Então, existem milhões de doenças que podem dar zumbido e é isso que faz o diferencial na consulta, né? A gente investigar o que pode estar causando esse zumbido, né? Uma cera pode causar zumbido, como a gente acabou de falar de cera, então até a própria cera pode causar zumbido. Alterações de sangue como colesterol, vitamina D baixa, problemas de tireoide podem causar zumbido, né? Problemas de audição, às vezes menores, já começam como zumbido, né? Então, sempre a gente investiga para saber mais ou menos qual o motivo e atuar no motivo da doença que esteja causando zumbido para a gente tentar revertê-lo. Tudo bem, me explique também aqui para mim e para os nossos telespectadores em relação à rinite e à sinusite, são doenças diferentes. Como o paciente pode perceber essa diferença? Ou não são diferentes? São diferentes, sim. As pessoas conhecem rinite como sinusite, né? Mas são doenças diferentes mesmo. A rinite geralmente é um processo alérgico, mais como é a rinite alérgica mesmo, do próprio nariz. E a sinusite é quando uma doença do nariz inflama os seios, né, paranasais que a gente chama, que são órgãos que estão ao lado do nariz, que é onde acumula as secreções, né? Então, uma rinite, ela pode evoluir para uma sinusite, né? Uma gripe, ela pode evoluir para uma sinusite. Então, a sinusite é, vamos dizer assim, algo maior que várias outras doenças podem evoluir para ela, né? A rinite, geralmente, ela dá um catarro mais claro, a aguinha clara, né? A sinusite é o catarro grosso, amarelado, esverdeado, né? A rinite costuma ter espirro, coceira, até as coceiras podem espalhar para o corpo, pro rosto inteiro, né? Olho, ouvido, garganta. A sinusite não, ela é mais uma inflamação, então ela causa dor no rosto, a obstrução no nariz, tosse. Então acabam sendo realmente doenças diferentes, mas estão conectadas porque uma pode se transformar na outra. Problema respiratório, doutor, pode afetar o sono e a qualidade de vida do paciente? Pode sim. Então, quando a gente está dormindo, a gente respira pelo nariz, né? Porque foi para isso que a gente foi programado, né? E se a gente tiver algum problema respiratório no nariz, pode causar a apneia, né? Que é o ronco. Existe dois tipos de ronco, que a gente chama o ronco primário, que é aquele que não causa a apneia, e o ronco que realmente dá apneia. O ronco da apneia que é o maior problema, porque a apneia é uma doença que causa muitas consequências no corpo todo. No futuro, quando a pessoa passa vários anos roncando, ela pode ter predisposição para problemas cardíacos, pressão alta, que é até difícil de controlar muitas vezes com medicação por conta do ronco, enquanto não melhora a questão do ronco, predisposição para diabetes, ser obeso. Então é uma doença que a gente se preocupa mais, então por isso que o ronco acaba sendo a coisa mais preocupante que a gente tem que investigar e tentar reverter. Mas há uma solução para isso, né? Há soluções, né? O ruim de ronco em adulto, né, é que ele pode ter mais de um fator. E às vezes a pessoa tem 4 fatores que predispõem ao ronco. E a gente tem que tratar os 4 para poder melhorar do ronco, né? Essa mudança de clima, né, essa mudança, essa poluição, essa influencia também nessas doenças respiratórias? Influencia. O nariz ele é muito sensível à questão de temperatura, né? Inclusive até quando eu estou explicando para meus pacientes, né, eu sempre pergunto para eles se assustam em quantos graus eles colocam o ar-condicionado dentro de casa, né? Que eu digo que no quarto, na hora do sono, o ideal é menos pano e mais temperatura, né? Tentar aguentar ali no 25, 26, no mínimo 24, e afina os lençóis ou as roupas que vão dormir para não deixar tão frio, porque o nariz é extremamente sensível ao frio, né? Ele entope quando está no frio, pode escorrer. Inclusive as pessoas que moram em locais muito frios já sabem disso, né? E já andam até com um paninho ali, e muitas vezes só pelo fato de ter frio não tem remédio que reverta aquele sintoma até esquentar ali aquela situação. O senhor está falando algo interessante. Eu tenho um amigo aqui no Itinga, talvez ele esteja vendo a gente agora, acompanhando o nosso programa, e eu tive uma oportunidade na casa dele. E aí, mais vezes, quando chegou na hora de dormir,
Na casa dele, ele não tem ar-condicionado, ele não tem ventilador. E aí eu comecei a me preocupar com aquilo. Ele falou assim, olha, né? Aí ele foi explicar essa situação, que essas coisas, que o Deus deixou o homem sem nada disso. É verdade. E o homem era saudável, super saudável. E aí começaram a trazer ventilador, e bota o ventilador em cima, né? E aí o frio, quanto mais frio realmente. E ele foi me explicar, e eu passei uma noite em claros com ele lá. Mas ele e a família dele inteira, eles dormem lá. Com essa temperatura que nós temos esse clima aqui de quase 40 graus. Mesmo no calor. Ele dorme no calor tranquilo e consegue, né? Porque o corpo se adapta a tudo, né? Sim. E eles vivem, ele não tem essa questão de gripe, ele não, né? Tranquilamente. Doutor, vamos trabalhar um outro assunto aqui, eu quero que você tire minhas dúvidas e as dúvidas dos meus telespectadores sobre rouquidão, né? Você fala, a gente liga lá o ar-condicionado muito frio, e aí às vezes hoje, por exemplo, eu tô, não sei se é por causa do ar aqui, eu tô com a garganta assim um pouco já irritada. Essa rouquidão constante pode ser um sinal de algo mais sério pra gente? A rouquidão que ela não melhora em 15 dias sempre tem que ser investigada. Existe o exame que é a laringoscopia, que a gente indica para todos os pacientes que tem 15 dias de rouquidão. Uma gripe, quando dá rouquidão, ela não passa de 15 dias. Se passou de 15 dias, alguma coisa a mais está acontecendo, né? Uma pessoa que fuma, está rouca mais de 15 dias, tem que fazer o exame para poder excluir a possibilidade de alguma coisa maligna ali. Mas uma coisa bem comum, que inclusive eu tinha observado o seu comportamento aqui, e vi que estava pigarreando, já tinha alguns sintomas, é o refluxo, né? O refluxo que a gente chama de refluxo silencioso, que é o refluxo atípico, ele pode dar rouquidão de vez em quando, a pessoa tem uma época que fica boa, tem uma época que fica ruim, e dá pigarro e outros sintomas na garganta, e é apenas refluxo, que muitas pessoas nem sequer percebem isso, né? Os profissionais, como aqui eu, professores, cantores, eles precisam, né, usam a voz constantemente, essas pessoas precisam de um cuidado maior ainda. Sim. Eu pego muito profissional da voz no consultório e uma coisa que eu sempre questiono é se eles andam com garrafinha, que inclusive eu não vi a sua, viu? Deixa eu mostrar aqui pro senhor aqui. Eu sou obrigado, eu tenho isso aqui. Olha aí, ó, não. É garrafinha de água, água cheia. A água é o principal arma, vamos dizer assim, de defesa da voz. Quem trabalha com a voz tem que ter muita água o tempo todo ao lado, porque a água é que vai proteger a voz de ter lesões e outros problemas. Então, é muito importante essa questão da hidratação, obrigatório para quem é profissional da voz, né? Trabalha de alguma forma, inclusive um vendedor, né? Um vendedor é um profissional da voz, né? Muitas vezes a gente vê o profissional da voz como alguém que está ali na televisão cantando alguma coisa, mas não, né? Quem usa demais a voz no trabalho, né? Professor, um vendedor, que trabalha com o público falando muito tempo, é um profissional da voz e tem que ter esses cuidados de estar ali com a garrafinha para tomar bastante água durante aquele período. Doutor William, eu quero agradecer de coração a sua vinda aqui no nosso programa. Para finalizar, que dicas o senhor deixaria, então, para manter a saúde do ouvido, do nariz e da garganta sempre em dia? A gente falou de muitas coisas de dicas, né? Mas uma que eu gostaria de acrescentar hoje em dia é o cuidado com a lavagem do nariz, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que lavar o nariz hoje em dia é como escovar os dentes. Se você cuida dos dentes, deveria também cuidar do nariz. Como você mesmo falou, né, citando seu amigo de Itinga, né, o nosso ar não é mais o mesmo dos nossos avós, né? A poluição está aí, muita queimada, muitos transportes poluindo. Então, hoje em dia, o nosso nariz é muito mais exposto às impurezas do que era antigamente. Por isso que tem se tomado um cuidado maior com ele. E a lavagem do nariz, né? Graças a Deus, está ficando cada vez mais comum, né? Porque quem faz sabe o benefício que é, né? O alívio que sente. Então, é uma coisa bem importante, assim, de evitar mesmo problemas, criar o hábito de lavar o nariz. E detalhe, não pode ser com água. Né? Ah, não? Não, tem que ser com soro fisiológico. A água, ela, por incrível que pareça, ela resseca o nariz. Olha aí, mais uma dica importante aqui do nosso programa Saúde na TV. Aonde encontrar o senhor aqui na cidade, doutor? Eu atendo dentro da Dermacenter, dentro do antigo Santa Maria, ali na Praça Brasil. É uma clínica que eu e minha esposa, que era dermatologista, a gente atende lá dentro. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui no programa, deixar o microfone para as suas considerações finais. Se eu não perguntei algo mais que eu queira acrescentar aí para os nossos telespectadores, fica à vontade, prazer em receber. Uma coisa bem interessante também é questões de lesões na boca, né? Muitas vezes os pacientes não têm costume de ir ao dentista, né? E os dentistas às vezes identificam coisas suspeitas que mandam procurar o médico, né? Principalmente para quem fuma. Então,
principalmente para quem fuma, tem que ter esse cuidado de olhar a boca de vez em quando, né? Para ver se está aparecendo alguma coisa estranha, alguma feridinha, às vezes até uma mancha mesmo, né? E ter esse cuidado, porque às vezes uma coisa pequena pode ser um câncer pequeno que vai crescendo e é muito drástico, né? Câncer na boca. No princípio, tudo é fácil para resolver. Exatamente. Quando a gente descobre tudo cedo, tudo é muito fácil e tem cura hoje em dia, graças a Deus, né? Temos tratamento para praticamente tudo, né? A não ser quando é tarde, aí fica mais difícil. Pois é, mais uma vez eu quero agradecer a sua vinda no programa. Eu quero pedir para a minha produção colocar o nosso intervalo comercial. Na sequência, a gente volta trazendo mais um assunto interessante aqui no Saúde na TV. Bom dia, gente. Eu estou aqui no Empório Bem Natural. Eu sou o Manassés. E uns dias atrás eu procurei a moça aqui do estabelecimento e contei o meu problema, que tudo que eu comia, farinha, cuscuz, essas coisas, me dava uma queimadura no estômago. E ela me passou a espinheira santa, esse chá. E eu tomei esse pacotinho, fiz o chá, tomei, e eu estou bem, muito bem mesmo. E voltei novamente para comprar, para retornar de novo o processo novamente. E eu quero indicar a vocês aqui o Empório Bem Natural. Trabalho com qualidade, com sinceridade. E eu indico para você que está com esse mesmo problema, procure o Empório Bem Natural. Se você sente qualquer tipo de dor ou quer perder peso com mais saúde, o seu lugar é no Empório Bem Natural. Aqui você encontra produtos naturais, suplementos, chás e atendimento com psicóloga, cuidando da sua saúde de forma completa, corpo e mente. Venha conhecer o Empório Bem Natural. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, em frente ao quartel da Polícia Militar. Fone 99984824289. Instagram, @Empório Bem Natural ITZ. Empório Bem Natural, saúde e energia para sua vida. Olha como ela tá gata, olha como ela tá linda, mexendo lá embaixo. Bate palma, vem pra cima. Pulando carnaval, confete e serpentina. Carnaval é moda, Moda Paraíba. fazendo sua vibe com criatividade. Moda Paraíba, sua liberdade. Carnaval, Moda Paraíba. Volta às aulas com economia e variedade é no Atacadão JP. Confira. Giz de cera a partir de R$ 4,99. Lápis de cor a partir de R$ 3,99. Mochilas incríveis a partir de R$ 40,99. Tinta guache a partir de R$ 5,99. Só no Atacadão JP você encontra aquela mochila que seu filho ama. Rebeca Bombom, Homem-Aranha e muito mais. Atacadão JP, sempre com um mundo de utilidades para você. Ilumisol Energia Solar, em Imperatriz e São Luís e em breve em Balsas. Mais de 53 mil projetos realizados e economia de até 85% na sua conta de luz. Orçamento sem compromisso. WhatsApp 99 991 78 1953. Ilumisol Energia Solar. Pois bem, nós estamos recebendo a doutora Cristina Porto, né? Psicóloga, sexóloga e também comunicadora. Já esteve com o programa aqui, mais ou menos o sentido aqui do programa Saúde na TV. A doutora Cristina, que tem uma relevância, um trabalho prestado aqui na nossa região, é esposa do nosso amigo Pastor Porto. Doutora Cristina, seja bem-vinda ao programa Saúde na TV. Nós vamos falar sobre saúde mental das crianças, dos adolescentes hoje. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Saúde na TV. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui para bater um papo, né, com as famílias que estão nos assistindo. Bom, nós vamos falar sobre a saúde mental infantil das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E quando falamos dessa saúde mental infantil, do que exatamente estamos falando, doutora? Saúde mental, ela reúne a parte emocional da criança, né? E a parte cognitiva, né? Tudo que se refere à mente, à capacidade mental. Nós vemos que a gente às vezes desconhece, não percebe, que a criança também demonstra suas emoções, né? Ela também expressa os sentimentos.
nem sempre ela consegue expressar com palavras. Às vezes elas não conseguem dizer o que estão sentindo, porque elas não têm ainda essa capacidade toda para expressar. Porém, elas choram, elas entristecem, elas se calam, elas ficam encolhidas. Elas demonstram com o corpo as emoções. Então, a gente precisa estar atento à saúde mental dos nossos filhos, das nossas crianças. Às vezes as crianças não estão bem, não sabem como expressar, e os pais devem ficar sempre atentos. A adolescência é uma fase desafiadora. O que mais tem afetado a saúde mental dos nossos adolescentes hoje, doutor? Com certeza, as telas. As telas estão hoje sendo um problema. Um vilão. A internet, ela é algo fantástico. Nós não podemos negar. Ela nos informa, ela diverte, ela traz inúmeras informações. É algo fantástico, realmente. Porém, o uso excessivo de telas para a criança é extremamente prejudicial. Hoje nós estamos percebendo claramente o prejuízo que está causando. Nós, infelizmente, vemos que na mais tenra idade, né, as crianças pequeninas ainda, mas os pais acham inofensivo colocar nas mãos de uma criancinha um celular, né? Ou colocá-la diante de uma TV para ela se acalmar, se aquietar, enquanto os pais estão fazendo muitas outras coisas, estão ocupados, querem um tempo para si. Então deixa o menininho lá olhando TV. Às vezes essa criança tem meses apenas e ela passa meia hora vidrada na tela. E a tela traz muitas cores, muitos movimentos, chama atenção demais. A criança nem pisca. Então, a criança vai ficar quieta, é verdade. No entanto, ela está recebendo estímulos cerebrais muito altos para a sua capacidade cerebral. Então, hoje se percebe que crianças que ficam muito tempo diante de uma tela, seja de celular, seja de um iPad, seja de computador ou televisão, elas, quando termina aquele tempo, elas estão nervosas, irritadas, criancinhas que não conseguem dormir. E os pais não entendem, não sei o que esse menino tem. Por que esse menino está assim tão chorão, irritado? A criança simplesmente não consegue aquietar o cérebro. O cérebro foi hiperestimulado. E aí, o sono não vem, a criança fica nervosa, a criança tem pesadelos. E os pais não percebem, porque a criança não sabe dizer o que ela está sentindo. Então, desde a criança pequena até o adolescente, está trazendo muitos prejuízos. Eu poderia elencar aqui números que eu acho que são de extrema importância. Não só os prejuízos mentais, físicos, né? Hoje a gente vê as crianças, e aliás, isso é um fato, as crianças estão ficando tortas. E não é só criança não, adulto também. Está todo mundo ficando torto, né? Porque ninguém assiste aqui ereto, faz isso. Problema no pescoço, dor no pescoço, dor na coluna, né? A criança, ela precisa de brincar, de pular, de correr, ela precisa de movimentos, ela está parada. Parada horas e horas. Isso traz prejuízo físico. Social, a criança se isola. A criança, ao invés de brincar, está interagindo com outras crianças, brincando, correndo, rindo, ela está parada diante das imagens. Na maioria das vezes, né? Dentro de um quarto, na maioria das vezes. Sim, isolado. Isolado, né? E é irônico que às vezes os pais dizem assim: olha, o fulaninho, ele não dá trabalho. Bonzinho, viu? O menino passa horas no quarto. Fazendo o quê? No computador. Ele gosta demais. Claro. Ele está totalmente dependente do computador, né? Para os pais, aquilo é ótimo. Fulaninho não dá trabalho. Mas os pais não percebem que a criança está tendo acesso a um mundo inteiro. E coisas que ela não está preparada para discernir, para entender, para assimilar e correndo riscos. E nós sabemos dos riscos, problemas, né? Eles vão, enfim,
Tenho Exatamente. certeza que no futuro os problemas vão surgir. Não, estão surgindo. Já estão surgindo. Né? Esses problemas eles não vão chegar, eles já estão chegando. A gente vê por que hoje o Ministério da Educação decidiu que não vai permitir o uso de celular na escola. Simplesmente que as crianças não assistiam mais aula. Como é que assiste aula? Como é que participa de uma aula tendo na mão um celular? Não tem como. jeito. Porque o celular, gente, a internet, as imagens de uma tela, elas são extremamente excitantes. Elas trazem cores, movimentos, sons. A sala de aula não é assim, né? A professora está falando, o professor está explicando, a voz pausada. É totalmente diferente. Não causa o mesmo estímulo. Então, outra coisa, a criança está ali tendo acesso à internet, às imagens, ela não assiste, ela não deixa os outros assistir. Olha, fulano. E dali a confusão se estabelece. Verdade. Então, hoje os próprios professores estão afirmando e os próprios alunos estão dizendo, agora a gente conversa. A gente não conversava mais. A gente até está brincando na hora do recreio. As crianças não brincavam mais. Cada um pro seu celular. Cada um no seu canto, isolada no seu mundo. Então, foi, para mim, uma das melhores medidas que o governo tomou. Extremamente importante. E já está se vendo. As notas aumentaram, né? O rendimento escolar das crianças melhorou. E pode ter certeza, o nível de educação vai melhorar. Eu também não tenho dúvida em relação a isso. Estamos falando das telas, existe um tempo saudável para esse uso das telas? Sim. Olha, por exemplo, os estudiosos do assunto, que estudam o comportamento humano, que estudam as reações de uma criança, eles são categóricos em afirmar que uma criança até os 2 anos, de 0 a 2 anos, ela não deveria, de forma alguma, ter acesso à tela. Mas nós vemos totalmente diferente. O bebezinho está no carrinho e está ali. A babá, né, põe ali a galinha pintadinha, as musiquinhas, e a criança fica vidrada naquilo ali. É um bebê, mas ele já está começando a criar uma dependência, um vício. É um vício. A criança chega a um ponto, eu não sei se vocês já viram cenas assim, a criança entrega o celular, a criança sorri, tirou, a criança desespera num choro. Por quê? Porque ela não consegue mais ficar sem aquele estímulo. É um estímulo muito forte. Então, não é bom. Uma criança de 0 a 2 anos, o cérebro dela não está maduro. De 2 anos em diante, 15 minutos. Né? Ali pelos 6, 7 anos, meia hora. O adolescente, ele não deveria exceder 2 horas. Mas o que é que a gente vê? Os meninos estão passando noite em claro. Eles estão trocando a noite, o repouso, o descanso pelo jogo, pela internet, pelo bate-papo. Por que isso está acontecendo? Porque está faltando limites. Sem sombra de dúvida. Que dicas práticas a senhora deixaria para os pais responsáveis, doutora? Olha, é uma coisa que nós precisamos encarar. Não tem como fugir dessa realidade. Eu sou avó, né? Os meus filhos já estão adultos, já me deram netos. Embora eles sejam pequenos, mas é algo que a gente já está treinando com eles. Né? Até os 2 anos, nada de tela. Eu tenho uma netinha de 8 anos. O tempo de televisão que ela tem direito, assim, por assim dizer, por dia, é no máximo 30 minutos, 30, 40 minutos. E o que ela assiste apenas o que a mãe permite. Correto. Ela não assiste o que ela quer. Ela pode até dizer, eu queria assistir tal coisa. Mas se a mãe acha que convém, ela assiste. Do contrário, ela não assiste. Desenhos, né, em iPad. Pode. Como? 1 hora antes de dormir? Não. Aquilo vai atrapalhar o sono.
Então, vamos deixar um pouquinho para assistir essa história aí 2 horas antes, mais ou menos. Dá trabalho? Dá trabalho, você vai ter trabalho, principalmente se suas crianças estiverem totalmente dependentes de tela. Você vai enfrentar dificuldades, sim, porque ela está tão condicionada que ela não vai mais simplesmente você dizer, vamos parar aí com esse excesso de telas, vamos tirar isso, tirar aquilo, vai ficar revoltada, e com razão. Mas o que é que a gente pode fazer? Ao invés de dizer, basta de tela, tu tá assistindo demais, né? Tá todo o tempo com o celular, isso é um vício. Não fale assim. Ao contrário, você pode dizer, meu filho, vem cá, olha, esse uso de celular, de computador, de joguinhos, ele é legal, mas só que está sendo demais. Meu filho está passando muitas horas. Isso não é bom para a sua saúde. Então, a gente vai diminuir. Né? Você vai ter agora tanto tempo para assistir. Ah, mamãe, mas não dá, é muito pouco. Mas é o que é saudável para você. Mamãe quer o melhor para você, papai quer o melhor para você. Agora, no lugar, ele vai ficar com tempo livre, né? Então, no lugar desse tempo que ficou aí, ele vai dizer assim, não tem nada que fazer, né? Eu não tenho o que fazer. Tem. Você vai oferecer coisas diferentes. Vamos fazer alguma coisa juntos? A família pode, de repente, sentar na mesa, né? Vamos jogar aqui um joguinho, tem tanto joguinho de tabuleiro bom, né? Vamos assistir aqui um filme bom juntos, um filme familiar, que traga alguma lição edificante para a família. Estoura uma pipoca, né? Menino gosta disso, estoura uma pipoca. Bota ali, vamos tomar com suquinho, um refrigerante, eles vão gostar. E quando terminar, eles vão dizer, foi legal. Cortando a senhora aí, o papai vai lá no guarda-roupa, pega aquele violão velho, sim, começa a tocar, o filho, papai, o senhor toca. O senhor toca, mamãe, a senhora canta, você tá pois dizendo? Isso é legal, isso é legal. E passa a ter uma vivência realmente saudável, aí sim, né? As famílias precisam disso, nós estamos precisando disso. Há poucos dias eu fui ali na Beira Rio e eu achei bonito, eu vi essa cena, eu achei muito legal. Eu vi algumas famílias fazendo piquenique. Eu achei tão bonito. Dia de domingo de manhã, levar a família para... Foi num sábado de manhã, eu achei tão bacana. Todo mundo ali sentado na relva, brincando, os pais levando os meninos de bicicleta e alugaram bicicleta, e eu fiquei olhando para aquela cena de, meu Deus, se todas as famílias fizessem, ainda que fosse uma vez por mês. O papai e a mamãe não têm nem ideia disso aí, o que fica na memória dessas crianças. Um dia, agora, ele está assistindo a gente agora, um sobrinho meu aqui, ele está assistindo a gente agora, ele é fãzão aqui do programa, e ele contou uma coisa para mim, tio, aí eu falando, nós conversando lá, ele falou, tio, você lembra que uma vez você foi buscar a gente na casa da mãe dele, né, que é a minha irmã, foi buscar eles lá, e eles tinham 6, 7 anos na época, criança com 6, 7 anos. Falei, todo mundo aí, bota só um short aí, tira a camisa, e eu estava de camisa, tirei a camisa, enrolei na mão, vamos correndo daqui, e era aproximadamente assim uns 500 metros mais ou menos. Vamos correndo, todo mundo daqui até a casa da vovó. Que legal. E esse ficou na memória dele, essa corrida. Ainda hoje eu lembro disso, tio, eu fico às vezes, sabia que é uma coisa tão pequena que eu não lembrava disso. Mas para eles, aquela vivência. Uma aventura. Aquela aventura de nós corrermos, cantando, música militar, e vamos lá, 1, 2, 3, 4. Você não entende? Ficou na memória dele. Isso são as boas memórias que nós precisamos. A criança precisa dessas boas memórias, né? Então é preciso que o pai, a mãe, as famílias, os responsáveis pela criança resgatem. Olha, no passado, os nossos avós não tinham problemas com ansiedade, depressão. Verdade. Raramente você via. Esse é um fato, eu sou psicóloga, eu sei disso. Hoje você vê crianças pequenas que estão chegando aos nossos consultórios ansiosas, nervosas, roendo unhas, se mutilando. Sabe o que é isso? As crianças estão doentes, elas estão adoecendo, elas estão entrando num mundo
de estímulos excessivos. Isso está adoecendo as crianças. Criança que não dorme, criança depressiva, pensando em morrer, sabe? Então está na hora, papai e mamãe, de você acordar. Resgate esses momentos gostosos em família, sabe? Tira um sábado para ir pescar, né? Vai pescar, vai para um sítio, vai brincar com teus meninos, vai jogar bolas. Os meninos estão precisando de pai, de homem, que ensine eles a serem homens, a jogar, a brincar de lutinha. As meninas também, elas precisam do abraço do pai, das brincadeiras, são coisas tão gostosas. Na minha casa, nós temos um hábito, quando a gente está com os meninos reunidos, principalmente os netos, a gente chama eles para brincar de esconde-esconde. Ah, esses meninos deliram de alegria. Parece uma coisa boba para a gente que é adulto, né? Mas para eles é uma aventura. Quando chega assim o início da noite, que a gente diz assim, vamos brincar de esconde-esconde, que está meio escurinho, eles adoram. Ela fica esperando aqui. Exato. Por quê? Porque são coisas simples que ficam na memória. Eu nunca esqueço dos tempos em que eu convivi com meus avós e com meu pai num sítio. A gente ia para as férias, ia fazer pescaria, ia atravessar o rio de canoa. São memórias lindas que eu tenho. Bom, doutora, nós estamos conversando aqui sobre esse assunto tão importante. As pessoas que estão acompanhando o nosso programa, se quiser levar a senhora lá na sua escola, na sua igreja, né? Em qualquer local que eles precisem levar a senhora também atende aqui na cidade, tem um consultório. Eu gostaria que a senhora fornecesse esses contatos, né, para que essas pessoas possam encontrá-la. Ok. Para palestras, a gente pode estar combinando no telefone 98101-8306, né? E para atendimentos clínicos, eu atendo na Ultramef. A Ultramef fica ali na Rua Maranhão. É muito fácil. Depois da Getúlio Vargas entrou a primeira esquerda, é a Ultramef. E o telefone é 981-12-6025. Então é muito fácil. Perfeitamente. Então você que está nos assistindo, precisou, é só chamar através desses números aí, tá bom? Pois bem, meu amigo Genuíno, eu gostaria que você colocasse agora aí o testemunho aí de um cliente nosso da Empório Bem Natural. Ele comprou os produtos, sentiu-se feliz, resolveu o seu problema e ele vai compartilhar essa felicidade com os nossos telespectadores. Olá pessoal, eu estou aqui no Empório Bem Natural e vou mostrar para vocês esse produto que é uma maravilha. Ó. Ozempic substitui aquela famosa Monjaro, viu? Já estou fazendo um teste e em breve estarei aqui para mostrar o resultado para vocês, viu? Eu quero agradecer de coração aqui a esses clientes maravilhosos da Empório Bem Natural. Compraram os produtos, ficaram felizes, problema resolvido. E eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, agradecer a minha produção, agradecer meu amigo Denis Lopes, que é o nosso produtor, meu amigo Genuíno, que é o nosso editor do nosso programa, agradecer o meu amigo Anderson, que sempre nos apoia, agradecer a direção da emissora, meu grande amigo Raidan, obrigado aí também pelo o apoio aqui ao nosso programa. A gente fica por aqui. Quero convidar vocês para que no próximo programa nós nos encontremos mais uma vez aqui com o nosso programa Saúde na TV. Um ótimo final de semana para todos e até o nosso próximo encontro.